Prezados participantes do curso Logos de Teologia, hoje nós vamos abordar o assunto método. Gostaria de fazer, preliminarmente, uma observação de que metodologia, que é o estudo do método, é uma disciplina nas universidades, nas academias, e é assunto também do ensino médio, exigido, inclusive, no Enem. Então é importante que você, ao estudar metodologia, você verifique qual é a linha curricular abordada. Se você vai fazer uma prova na faculdade ou fazer um trabalho na faculdade, você tem que prestar atenção na linha seguida pelo professor. Como ele abordou o assunto, como ele coloca os princípios, para que você faça o trabalho ou a prova de acordo com o que está estabelecido no curso dado na faculdade. E se você vai prestar um concurso, você tem que focalizar a bibliografia indicada e na bibliografia preste atenção como o assunto é abordado, porque o assunto é muito vasto. Então é importante que você se atenha à bibliografia para quando você fizer o concurso, você ter as questões respondidas dentro daquele enfoque e ter mais chance de acertar e de passar nas provas e no concurso. Nós aqui vamos fazer uma abordagem genérica, uma abordagem dentro de uma linha filosófica ocidental, como é a nossa proposta. Então, nós vamos apenas abrir uma janela para que a gente vislumbre o mundo que existe sobre esse assunto. E qualquer interesse adicional é só entrar em livros, em sites, que existe muita coisa a respeito deste assunto. Colocado isso, vamos então falar sobre método. Método, quando o assunto vem com carimbo, é interessante você buscar a etimologia da palavra para que você dê um enfoque original, mais de raiz, como ponto de partida. Então, método é uma palavra de origem grega. É uma palavra que tem o prefixo meta, que é além de, através de, como utilizado em metafísica. Física é o concreto, é o corpo. A metafísica fala dos assuntos além da física, assuntos abstratos. Além do corpo, fala da psique, da alma. Então, esse prefixo meta nos conduz a além do radical. O radical de métodos é odos, odo, que significa caminho em grego. Então, meta-odos, métodos, é aquilo que está além do caminho, através do caminho. Então, se ao invés de caminho a gente usar a palavra rota, a gente diria que o caminho é a rota e o método é o roteiro. É aquilo que compõe todo o caminho, toda a perspectiva de um trajeto a seguir. Qualquer caminho, você tem que estabelecer o ponto de partida e o ponto de chegada. Claro que podemos falar em caminhos sem início e sem fim. Podemos. Mas, normalmente, um caminho, um trajeto, uma viagem, você estabelece o início e estabelece o ponto de chegada. Início, meio e fim. O método é interessante que você tenha esse conceito de ter o objeto é o início da caminhada.
Você precisa estabelecer o objeto da sua observação, o objeto do seu estudo. Se eu pego um objeto, esse copo com água, ele é um objeto concreto. Eu posso querer estudar esse copo, como posso querer estudar esse limão, é outro objeto. Evidentemente, o estudo do objeto copo ou do objeto limão serão estudos diferentes, trajetos diferentes, possivelmente métodos diferentes. Agora, quando eu falo de objeto, é importante que a gente entenda que o objeto pode ser um objeto físico ou um objeto metafísico. Eu posso querer falar sobre o objeto corpo humano, mas eu posso querer falar sobre o objeto metafísico, a alma humana. Então, é importante quando a gente fala objeto, a gente não se prender ao objeto sólido, concreto. O objeto é o objeto do estudo. Então, se eu quero fazer uma viagem, a viagem é o objeto. Se eu quero fazer um curso, o curso é o objeto. Se eu quero pesquisar sobre plantas ou sobre animais, esse é o meu objeto. Então, a gente tem que estabelecer o objeto como origem do caminho e o meu objetivo. Eu quero fazer o que com aquele objeto? Eu quero usá-lo para quê? Eu quero construir um objeto? Eu quero usar um objeto? O que eu desejo fazer ou compreender com aquele objeto? O meio, então, entre o objeto e o objetivo é o caminho, é a rota. E o método vai ser o roteiro, que vai envolver tanto o objeto, como o caminho, como o objetivo. É importante a gente fazer o invólucro disso tudo e criar o sentido de finalidade. Eu vou fazer uma viagem. Eu saio daqui e quero chegar até o ponto X. Meu objetivo é chegar no lugar tal. Porém, qual é a finalidade dessa minha viagem? A finalidade é estabelecida pelo conjunto. Eu vou fazer essa viagem para me divertir, para aprender, para ter uma missão, a trabalho, a lazer. É a finalidade da minha viagem. Mas o meu objeto é a partida, o trajeto e o objetivo é a chegada. Evidentemente que o método, ele deve ter o sentido, quando é o método científico, o método de estudo, ter o sentido cíclico. Ou seja, você não sai de um ponto e chegou a um outro ponto e fim de conversa? Não. O método científico, o método de estudo, ele é um método de ciclo. O fim recomeça e a gente vai fazendo os ciclos, desde que não seja um ciclo vicioso, que seja um ciclo virtuoso. A cada ciclo você ganha alguma experiência, você ganha algum sentido. Então o início do novo ciclo já não é o mesmo início, já é um início agregando aquela primeira viagem, aquele primeiro round que você faz no seu estudo. Muito bem. O método
ele pode e normalmente começa com a intuição, o método intuitivo. Todos nós temos o sentido natural do senso comum, o bom senso, o senso pode não ser também tão bom, mas todos nós temos a condição de perceber, observar, intuir. O método intuitivo, ele inicia-se pelo chamado processo de ensaio, acerto e erro. Quando você tenta fazer alguma coisa, você faz, vê que ficou bom, mas você pode melhorar, então você refaz, vai ensaiando, vai acertando, ou você pode tentar fazer e deu errado. Você abandona aquela maneira, corrige, faz de outra maneira. Então, erros e acertos, ensaio, erros e acertos, você vai desenvolvendo o seu método próprio, vai aprendendo, vai ganhando experiência naquilo. E tem também o fenômeno chamado de insight. O que é o insight? É aquilo que você percebe de repente. Você olha, vive tentando a solução daquilo, de repente uma luz acende, um estalo aparece e você se depara com a solução. Repara, o insight, ele não é alguma coisa que aparece de repente. O insight é um processo. Quando você estuda alguma coisa, quando você tenta acertar, errar, corrigir, você tenta solucionar um problema, você está pensando num problema do seu trabalho, da sua atividade, um problema de família, um problema corriqueiro, fazer um artefato qualquer. Você fica no ensaio, acerta, erra, acerta, corrige. E isso você está fornecendo ao seu cérebro informações. E o nosso cérebro, ele trabalha no consciente e no inconsciente. Então, quando você descansa, quando você dorme, principalmente quando você dorme, o cérebro coloca tudo aquilo em ordem. E o nosso cérebro trabalha para a gente, desde que a gente coloque nele informações, dados. Quando a gente acorda no dia seguinte ou dias depois e se depara com aquele problema que a gente tem lutado para resolver, de repente a gente olha, pá! É assim, olha só. É essa a maneira correta de fazer, é o insight. Então o insight, ele não apareceu de repente. Foi o cérebro, a mente, que com os dados que você colocou, ele trabalhou e te oferece. Olha aqui, a solução está aqui. Então, esse é o insight. Esse, então, é o método intuitivo, intuição, em que você faz do seu jeito. Você vai aprendendo, vai observando outras pessoas, pode ter um professor, um instrutor, mas você vai aprendendo, vai fazendo do teu jeito e vai resolvendo os seus problemas. Esse é o método intuitivo. Muito bem. Desde sempre, os filósofos, os pensadores, colocaram em prática este método intuitivo. Lá, os pré-socráticos, Tales de Mileto, Escola Pitagóricas, Heráclito, Parmênides, toda essa gente usava como ferramenta, como instrumento, basicamente os sentidos. Visão, audição, olfato, paladar, o tato.
Esses eram os instrumentos básicos. E a intuição, a mente, era o motor propulsor das ideias. Com a tecnologia, os instrumentos, os microscópios, as lunetas, tudo que a tecnologia vem oferecendo, foi fornecendo instrumentos para que o método fosse mais eficiente. Mas lá, os antigos, o principal era focar o objeto e observar. Observar é o início de qualquer processo, de qualquer método. Tanto na antiguidade como hoje em dia. A primeira coisa que você tem que fazer é observar. Observar mais de longe, observar mais de perto, observar de um lado, observar de outro, colher informações, para que você comece a formar uma ideia de conjunto sobre o objeto que você está estudando. Muito bem. Sócrates começa a desenvolver o seu próprio método, chamado maêutica, que era evitar responder e sim fazer novas perguntas e conduzir o outro a chegar à própria conclusão. E ele era um pouco sarcástico nas suas colocações. Era o método intuitivo que Sócrates tinha para enfrentar os sofistas. Muito bem. Vem Platão e coloca o método da dialética. Premissa, o outro rebate, o outro fala e dessa dialética, dessa conversa, vai surgindo, vai clareando o assunto e o entendimento vai progredindo. Ele usa também muito o método das alegorias, mito da caverna, essas alegorias que todos sabemos que Platão gostava de usar. Discípulo de Platão, vem Aristóteles, que também fica um pouco aborrecido com os sofistas, que usavam a retórica, a argumentação, pura e simplesmente, para induzir um raciocínio, para convencer a pessoa desse ou daquele assunto. Então, Aristóteles vai desenvolver a chamada lógica formal. Nós vamos deixar para um outro vídeo falando sobre a lógica formal de Aristóteles, que é um assunto que vale a pena a gente conhecer um pouco mais em detalhes. A lógica formal vai avançar, vai se desenvolver fortemente ao longo do futuro recente, depois ao longo de toda a Idade Média, no período chamado de escolástica, em que a lógica formal vai ser fortemente utilizada. E grande parte dessa lógica ainda é utilizada, tem as suas falhas como tudo, nada é perfeito. Muito bem, vamos dar um salto. Vamos para em torno de 1590 e muitos, 1600. 1560 e poucos, nasce o Francis Bacon, o inglês. Na Inglaterra ele começa a desenvolver muitas coisas e cria ideias sobre o método científico. É considerado um precursor do método científico. Um pouco depois, 1596, se não me falha a memória, nasce René Descartes, que mais tarde, 1600 e pouco, ele vai desenvolver o discurso do método. É um livro de mais ou menos 50 páginas, que ele divide em 6 partes. Eu vou combinar com vocês o seguinte, eu vou fazer um vídeo só sobre o discurso do método de Descartes, que é também um divisor de água
no conhecimento do saber, da forma de abordar. Ele não aborda só o método, ele também faz considerações metafísicas. Então, eu vou colocar um vídeo sobre a lógica formal de Aristóteles. Vamos falar sobre o Francis Bacon, que é considerado o iniciador, o precursor do método científico. E vamos falar sobre o discurso do método de Descartes, que também é muito importante. E por fim, eu vou colocar um outro vídeo, agora já no século XX, Morin. Morin vai estabelecer o chamado método da complexidade. Se o Descartes queria dividir o problema em partes, Morin argumenta que você deve ver o objeto em sua inteireza, porque senão você perde muitos detalhes se você começar a dividir o objeto. É interessante depois a gente comparar o discurso do método de Descartes com o método da complexidade de Morin. Vamos então, por aqui, tendo aberto esse panorama, essa introdução sobre metodologia, sobre método, apenas comentando que se você abrir esse assunto na internet, normalmente o pessoal fala sobre tipos de método. Então, método indutivo, que você parte do particular para o geral. Método dedutivo, você parte do geral e tenta particularizar uma situação. Método analógico, método de abdução. Então existe muita coisa dita sobre o tipo de método, mas eu gostaria de chamar a atenção de que o método não deve se restringir ao procedimento, mas você tem que estabelecer o objeto, tem que estabelecer o objetivo, tem que estabelecer a metodologia propriamente dita dos instrumentos a utilizar, das técnicas a serem utilizadas, porque se você vai estudar o método para fazer um objeto, construir uma casa, você tem todo um material, tem toda uma técnica, tem toda uma metodologia própria para esse tipo de objetivo. Se você vai fazer um curso, você não precisa de colher de pedreiro, você não precisa do prumo, você precisa de outros instrumentos. Quando você se dedica a uma pesquisa num laboratório, não bastam os instrumentos, não basta as rotinas, você tem que ter insumos. Se você vai lidar com pesquisa em que envolve química, você tem que ter os insumos, as substâncias. Então o método é um conjunto, não é só um caminho, não é só uma maneira de fazer. Mais uma observação. A metodologia tem que se preocupar, como toda a ciência, a matemática, a física, a sociologia, a psicologia, tudo isso basicamente se divide em ciência pura e ciência aplicada. A ciência pura, ela estuda os processos próprios dela. A matemática pura é matemática, só matemática. Agora, quando você vai para a chamada matemática aplicada, você vai aplicar aqueles conceitos da matemática em alguma coisa que você vai fazer, alguma coisa que você vai fabricar, alguma coisa que você vai estudar. Então, a matemática é aplicada
a todas as outras ciências. A física também é assim. E o método também é assim. Você tem conceitos gerais sobre a metodologia. Um método tem que ter preceitos próprios que é aplicado em qualquer atividade. O planejamento, a administração do que você vai fazer, isso é fundamental para qualquer atividade. Desde fazer um bolo até você fazer uma viagem, fazer um estudo. Você tem conceitos gerais. Mas você pode pegar o seu método e aplicar. Então, quando você tem um objeto específico, você então tem o método aplicado, você tem instrumentos próprios, você tem insumos próprios, você tem técnicas específicas. Então, é muito importante que a gente veja método como um conceito geral, princípios gerais e métodos aplicados, que você vai ter que especificar e adequar para aquilo que você pretende estudar. Bem, não vamos antecipar então a lógica formal de Aristóteles, nada de Francis Bacon, filosofia do método científico, nada de discurso do método de Descartes por enquanto, e nada sobre o método da complexidade de Morin. Isso nós vamos fazer um vídeo para cada um deles, esperando que vocês concordem e apreciem com esse método de exposição. Só tenho a agradecer e dar um até breve. Obrigado.